Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como cristão, não sei quantos anos de crente você tem. Como se detectar uma seita, um herege? Como é que você vai detectar? Com base nas escrituras, porque a palavra do Senhor tem três tipos de doutrina. Tem a doutrina dos homens, a doutrina de demônios e a doutrina verídica, que é a palavra do Senhor, que é toda inspirada divinamente, proveitosa por Deus, conforme o texto de Isaías 34:16 e 2 Coríntios capítulo 3:16, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E lá em Isaías se diz assim: pode olhar e analisar, pesquisar, examinar, que tudo o que está escrito na palavra do Senhor se cumprirá. O que não se cumpriu está se cumprindo, e o que ainda não se cumpriu se cumprirá. Porque há três tipos de pregação: bíblica, evangélica e escatológica. A bíblica é de Gênesis a Apocalipse. Você pega de Gênesis a Apocalipse, todas as três são certas, sim. E a evangélica, são os quatro evangélicos, que falam sobre os quatro evangélicos. E a escatológica é toda mensagem que leva para os finais dos tempos. Escatologia, que aponta para a vinda, para isso que vai acontecer ainda. Mas todas três são certas. É como as três tipos de interpretação da Bíblia: literária, figurativa e alegórica. São essas três tipos de forma de você interpretar a Bíblia: literária, alegórica e figurativa. O Senhor usa figuras, alegorias e literária. Você vai ter que ler a Bíblia, o texto, o contexto. De Gênesis a Apocalipse, o que você fala lá dos evangelhos, os evangelhos lá estão lá no Gênesis capítulo 3. Todos os quatro evangelhos estão lá. João está lá no princípio, lá no Gênesis, no princípio. No princípio era Deus, e pode olhar que os quatro evangelhos já estão lá no Gênesis. Não é apenas um versículo isolado como as seitas. As seitas e as heresias usam, apenas versículos isolados. Diz que o Velho Testamento é só o Velho Testamento ou só o Novo Testamento. Ele usa palavras que não tem nada a ver. Texto e contexto para que você... Porque toda a Bíblia tem o texto e o contexto. Para cada carta ela vai enviada com uma mensagem ali dizendo para que é útil, se é para Santa Ceia, se é para exortar uma igreja. Você vai ver que tem o texto e o contexto, não é apenas um versículo isolado. Satanás foi quem pregou para Jesus, mas não deixou de ser diabo. Versículos isolados, apenas parte da Bíblia, como muitas seitas. E o que é seita? É a distorção da verdade da Bíblia. Eles usam versículos aqui, tudo que favorece, distorcendo a palavra do Senhor. E é por isso que o apóstolo Pedro diz que há muitas cartas, muitas palavras que os doutos não entenderão. Precisam buscar o conhecimento da revelação, estudar por homens de Deus, que Deus escolheu para doutores, para buscar o conhecimento da verdade, não em apenas versículos isolados. De outra forma, as seitas se originam deles contradizer a verdade com versículos isolados. Outra forma de você detectar uma seita é em visões. Toda seita você vai dizer que os homens que se criaram uma seita para si, ele vai dizer: o Senhor apareceu a mim e falou isso, ou um anjo. Como que Deus vai desfazer da palavra dele? Deus, não, você não está acreditando. Deus não vai te obrigar a você a acreditar. Assim, o que está escrito não mudará. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, como informa Mateus 24:35. Então seria Deus escrever a palavra dele e desfazer da palavra dele? Aí agora vai escrever, usar outra pessoa para distorcer a palavra de Deus. Se arrependeu do que escreveu? O Senhor diz lá em
em João 21, que tudo isso foi escrito apenas por testemunho. Mateus capítulo 5, 18, que nenhum tio da palavra de Deus se omitirá. Apocalipse capítulo 22, 19 em diante. Todo aquele que acrescentar um tio desta palavra, as pragas do livro dessa lei virá sobre ele. E se ele tirar uma letra dessa palavra, o nome dele será tirado do livro da vida. Então, meu querido, não tem escapatória. Não tem escapatória. Você vai ver que essas seitas são originadas de tudo de revelação. Ao anjo apareceu aí, você vai ver isso lá em Colossenses 2, capítulo 18. Naquela época eles exigiam cultos aos anjos, coisas que não viu. Ele estava no seu bel carnalidade, cultuar aos anjos. Você vê muitas igrejas hoje em dia cultuando aos anjos. Olha o anjo, vindo coisa, irmão. Ei, não é o anjo é apenas nosso conservo. O apóstolo João, capítulo 22, quando ele se prostrou diante do anjo, o anjo repreendeu a ele, disse: não faça tal coisa, eu sou apenas teu conservo, não se prostre diante de mim. Só tem um que é digno de nós se prostrarmos diante dele, é o próprio Jesus Cristo. Até o anjo repreendeu o apóstolo João, que se prostrou diante do anjo. Ei, meu querido, tem muitas pessoas cultuando aos demônios, aos anjos, e pensando que está cultuando a Deus. Ei, só há um que é digno de toda honra e de toda glória, que comamos, que bebamos, o que façamos qualquer outra coisa, conforme 1 Coríntios 10, 31, é Jesus Cristo. Que comamos ou que bebamos, façamos qualquer outra coisa, sejamos para a honra e para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo disse em Romanos 11, 36, que tudo é dele, vem dele, para ele são todas as coisas, que é toda dignidade, toda honra vem dele, é para ele e para ele. Ô meu querido, quantos estão cultuando a anja aí? Ei, o apóstolo Paulo lá na igreja de Colossenses existia essa heresia naquela época. Imagina agora, eu vi o anjo veio aqui. Ei, tem anjo sim, mas não para você cultuar, para você estar vendo. Eu já vi anjo orando, mas não, eu sei que eles estão ao nosso lado. O Davi também viu um anjo, quando ele estava orando ali com medo. O Senhor deu uma revelação, mas coisas benéficas, não para trazer mensagem de Deus, desfazendo a verdade da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. Se o anjo aparecer aí a você, ele está te guardando, alguma coisa, mas não o que está dentro da palavra de Deus para desfazer o que está da palavra de Deus. O salmista no Salmo 34, 7, ele estava ali com medo. Ele disse: o Senhor me livrou de todos os meus temores. E quando ele estava muito temente naquela guerra, ele viu um anjo ao lado dele. Ele escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, dos que o temem e os livra. Né? Pessoa temente a Deus, ele não vai estar. Tem outras pessoas dizem assim: o anjo está ao redor. Ei, de pessoas tementes. Se não for a pessoa temente a Deus que se desvia do mal, quem está? O capeta, o cão aí, esses cão aí. É os próprios demônios, não tem nada com o anjo do Senhor. Pessoas tementes a Deus. A Bíblia diz, é bem claro, explicitamente. Então, meu querido, o que se vai detectar uma seita? Em revelação que eles não viram, que não está na palavra. Quem é que não já viu essa revelação? Eu fui ao inferno e vi as almas. Ei, Deus vai desfazer da palavra dele. Isso aí é a pessoa que dormiu sem jantar, com fome, trevaleando, está na noia da sua mente, em delírio, em distúrbio. A palavra do Senhor não fala isso. Deus vai desfazer da palavra dele. Deus já levou o apóstolo Paulo a mostrar que foi ao terceiro céu. Deus vai me levar ao céu para mostrar que tem céu, desfazer da palavra dele. Deus não obriga eu a crer, meu querido. Se é pessoa na sua carnalidade, querendo criar seita, querendo ser mais, usando os dons de Deus para achar o bambambam, é o super crente, o profeta. Ele é apenas um carnal, é um caco, está na sua carnalidade. O que está na palavra do Senhor, o Senhor nunca desfará da palavra dele para revelar nada para ninguém. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se eu mesmo pregar outra palavra que não seja essa, ou um anjo descer do céu, seja maldição, anátema. Ei, meu querido, já está escrito. O que Deus escreveu pelos apóstolos, os fundamentos, não há outro fundamento, a não ser o que o Senhor já escreveu pelos profetas, homens inspirados por Deus. Tem algumas igrejas aí que falam, pregando um monte de evangelho, pregando de casa em casa, que não precisa ir para a igreja, não precisa, né?
um monte que contrariando a palavra de Deus. Então você não faz parte do corpo. Crente sozinho em casa. Eu sou profeta. Um é de Paulo, outro é de Serva, outro é de Cristo, outro é de Apolo. O pior de todo é aquele que é de Cristo. É demônio puro, que não tem pastor, não obedece a ninguém. Esse é diabo puro. É cão puro esse aí, que está ali lá em Coríntios. Esse é o pior, que não tem um pastor, não considera. Algumas igrejas que dizem que não existe pastores. Então vou arrancar o livro de Efésios, capítulo 4, que Deus deu um para pastor, evangelista, missionário, servos e servas. Oh, meu querido, heresias, ele não quer que lê a palavra, não ensina a verdade, Gênesis, Apocalipse, usa os versículos isolados, revelação dos líderes. Vê algumas seitas aí. Primeira coisa, Deus apareceu a fulano. Depois, coisas que não estão na Bíblia. O anjo apareceu. Todas as seitas se originam através de revelação em coisas que não viram. O próprio demônio. E o Senhor permite, sim, para que eles caiam no seu espírito de engano. Tem muitos aí que estão pregando, é o próprio demônio que está usando a boca das pessoas, mas são doutrinas de demônio. Lê 2 Tessalonicenses capítulo 2. O Senhor permite, meu querido. Muitos aí. O Senhor permite porque é a operação do erro. Fazendo sinais, prodígios. O apóstolo Paulo diz que Satanás, se possível, faz os seus ministros, pregadores de justiça e anjos de luz. O que Deus deu a Satanás, ele não tirou não, os dons dele estão lá. Só que ele já foi condenado, meu querido. Por isso, o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo, ele diz que o Senhor vai para mandar o Espírito Santo de Deus para que venha, que ele converterá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não crer em Jesus. Da justiça porque o Senhor ia para o céu e não voltaria mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, Satanás. Ele já está julgado, condenado. Então quem está condenado, meu amigo, não tem nada para dar. Então uma pessoa que está condenada, foi condenada ele vai dar o quê? Oferecer o quê para você? Então, meu querido, todas as seitas, ela vem de revelações que não viu, com distorções da Bíblia. O Senhor mesmo, Mateus capítulo 23, 15, o Senhor chamou daquelas seitas. Se no tempo de Jesus já tinham os herodianos, os saduceus, os fariseus e os essênios, tantas e tantas na época de Jesus, imagina agora, meu querido. E o Senhor chamou eles de filhos do diabo. Ei, não foi eu que estou chamando não, lê Mateus 23, 15, meu querido, filhos do diabo. Paulo diz lá a Timóteo que é doutrinas de demônio, os herégios que distorcem a palavra de Deus. Cuidado, a sua salvação está nas suas mãos. Cuidado, tem muitas igrejas aí que tem nada a ver com a verdade de Deus. Tem pessoas que dizem que toda igreja tem salvação. Tem que ver para quê. Você vê a igreja do Apocalipse, a última lá. O Senhor chamou ele o quê? Miserável, pobre e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo e colírio para ungir os teus olhos, para que veja, e veste para cobrir a tua nudez. Ei, tem igreja aí que tem nada de salvação, meu querido. Não vai com essa não, toda igreja tem o seu salvo. Oxi, todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Não vai com essa não. Aquela igreja era demônio puro, se achava bambambam, a mais perfeita aos olhos dos homens, mas ali Jesus reprovou tudo dele. Mas o Senhor estava numa oportunidade de comprar ouro provado no fogo, colírio para ungir seus olhos, vestes brancas. Oh, meu querido, cuidado com você estar numa igreja e dizer que tem salvação todas, tem que ver. São filhos do diabo, são sinagoga de Satanás. O Senhor falou no Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. A minha igreja, só existiu a minha igreja. Eu sou pentecostal, eu tenho fundamento. A nossa igreja foi fundada no dia de Pentecoste. O que é Penta? Penta é 50 dias. Após a ressurreição de Jesus Cristo, ele ficou ainda 40 dias na terra. E ele subiu para mandar o seu Espírito, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E depois 10 dias, que foi no dia de Pentecoste, que vem de 50. A igreja de Pentecoste, nós somos pentecostal. Qual é a tua igreja? As 7 igrejas da Ásia. Ah, amigo, sou católico. Eu sou... Porque antes, a nossa igreja mãe,
Era a sinagoga que veio lá de Esdra. Quando o povo foi para o exílio, o templo foi derrubado, aí eles criaram sinagoga, onde tinha uma comunidade de 10 judeus, eles criavam uma sinagoga. Antigamente as leis eram ensinadas na sinagoga. Jesus pregou na sinagoga, Paulo pregou na sinagoga, os apóstolos pregou na sinagoga. Quando o Senhor subiu, mandou eles ficar em Jerusalém, no templo que foi feito lá por Herodes. Aí ali, a igreja foi inaugurada, a igreja pentecostal do Evangelho Amor de Deus, do pastor Benedito, foi inaugurada no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos. E a sua? Nós temos o fundamento. Onde é que está a igreja católica? Onde está a igreja por onde tal? Já está escrito lá em Joel capítulo 2, 28. E naquele dia, o Senhor derramará do seu espírito em toda a carne. Os velhos, homens, jovens, sonharão, terão visão, terão sonho, receberão o Espírito Santo de Deus. Ô meu querido, e a sua? Qual é? Cuidado com essa seita, a maioria. Quem é o seu líder? Quem foi que fundou? A palavra do Senhor diz: morreu o sexo e juiz, conforme Hebreus capítulo 9, 27. Tem igreja que prega aí, há uma salvação depois da morte. A salvação é para os vivos. Paulo diz hoje: desde agora a minha salvação já está pronta. 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. A salvação não é para os mortos. A salvação é para os vivos. Entrega a sua vida. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Romanos capítulo 8. E a salvação é essa. O ladrão na cruz se salvou naquela: hoje mesmo estarás comigo. Ei, não há purgatório não, meu querido. Morreu o sexo e o juiz. Cuidado, escapa pela tua vida. Vê a história do rico e Lázaro, que está escrito lá em Lucas 16, do 19 ao 32. Aquele rico viu Abraão de longe, lá no Hades, e clamou, mas não resolveu, não saiu de lá não pode rezar missa, você pode fazer o que você quiser, entregar sacrifício para quem já morreu, cultuar os demônios, não existe, a Bíblia condena, entregar sacrifício para quem já morreu, não resta mais sacrifício, morreu o sexo e juízo, você pode gastar todo o seu dinheiro, é dogma de igrejas, falta da verdade. Ei, a palavra do Senhor não pode ser mudada. Morreu o sexo e juiz. Aquele rico não saiu dali não. Havia um grande abismo que Abraão falou. É o único lugar da Bíblia que você vê algum se disser santo fazendo oração, aonde alguém está intercedendo por outro lá, mas não mudou, continuou lá. Pediu a Abraão para vir aqui para pregar para os seus 5 irmãos. Não, ele continuou lá, não saiu, meu querido. Com certeza rezaram muita missa para aquele homem. Aquele abismo, o próprio Abraão disse: um abismo que há entre você e ele não pode, nem quem pode passar daqui para lá e nem lá para cá. Ei, abismo esse que ele cavou aqui na terra. Aquele homem foi condenado não pelo que ele fez, mas porque ele não deixou de fazer. Examine as escrituras, meu querido, hoje. A salvação é hoje. Você pode fazer algo por alguém. Você pode buscar a sua verdade, a palavra, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nele a vida eterna, e são elas que de mim testifica. João, o próprio Jesus falou, Evangelho de João, capítulo 5, 39. Então, meu querido, cuidado, escapa pela tua vida. Busca o conhecimento, que nem Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou 6 ou 4, diz, que o meu povo foi destruído, condenado por falta de conhecimento. Busca o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. A salvação está nas suas mãos, meu querido. Não busca uma seita aí, que não tem nada a ver com salvação. Há 3 tipos de doutrina. O Senhor falou sobre os mandamentos de homem. A Bíblia, ela é completa, é o maior livro de toda a história. Nós vamos ser julgados, condenados, aqueles que rejeitaram Jesus pela Bíblia. Você vai ver isso lá no Evangelho de João 12, 47 em diante. Eu não vim para julgar o mundo, nem para condenar. Porque a palavra que eu tenho pregado, esses que rejeitaram e condenaram naquele último dia. Se você aceitar a palavra de Deus, será salvo. Se não, já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Quando o Senhor diz de pregar o evangelho a toda criatura, se você não é cristão, é criatura, não é filho de Deus, é criatura. E de pregar a toda criatura, aquele que crê e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Meu querido, não vai ser, já está. A partir do momento, é a única entrada de salvação
É uma oportunidade que Deus te dá, a graça, é a morte, é o sacrifício de Jesus. Não por dogmas. A gente somos salvos porque aceitamos o Senhor, não para ser salvo. Nós fazemos a obra porque somos salvos, não para ser salvo. Tem muitos aí que vai ficar, não vai se salvar, anulando o sacrifício de Jesus, muitas seitas, pregando doutrina que não viu, torcendo a palavra de Deus. Ei, já está feito, não há outro sacrifício maior, meu querido. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Foste comprado, não com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ei, com sangue inocente, o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, pelos teus pecados. Ô meu querido, cuidado, escapa pela tua vida, examina as escrituras, medita, busca, porque a sua salvação está nas tuas mãos. Não esteja com o mandamento de homem, buscando doutrinas, que é seita, que não tem nada a ver, que não tem comunhão uma com a outra, só a minha igreja é certa. Não, igreja certa é aquela que busca a verdade, a palavra de Deus, deixando os apocalipse, os dons de Deus. Deus deixou sim os dons de curar, de libertar, de transformar, de tudo, toda a qualidade, os talentos que Deus deu a cada um de nós. Então cuidado, muito cuidado com revelações que não tem nada a ver. A maioria de todas as seitas vem através de revelação que Deus falou, que o anjo falou, mentira do diabo. O apóstolo Paulo condena, a palavra do Senhor condena. Escapa-te pela tua vida, busque o conhecimento de Deus, ora, peça a revelação da palavra de Deus através de Gênesis, Apocalipse, não em versículos isolados. Amém, meu querido? Espero que você já sabe o que significa, como detectar uma seita, uma heresia, palavras que é versículos isolados, que não tem texto, que não tem contexto. O que é porque toda a palavra de Deus se cumpre. Você vai ver o Senhor dizendo que se cumpriu hoje isso, porque está escrito pelo profeta Isaías. Até no Senhor, aqueles homens que bateram no Senhor não eram os carrascos, eles eram empregados para cumprir o que já estava escrito sobre Jesus. Jesus não nasceu para ficar aqui nesse mundo, não. O Senhor nasceu para ir para aquela cruz, para levar os teus pecados. E o Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, o que ele não fará aquele que rejeitar a ele. Então cuidado, muito cuidado com cultos dos anjos, com culto de seitas, aquilo que você não viu, querendo revelação. Eu creio em revelação, mas tem que saber o que é de Deus, o que não é, porque a revelação de Deus, ela se cumpre no seu tempo determinado. Jeremias diz isso, que aquilo que é de Deus se cumpre, agora o que não é, cuidado. Quantos crentes mortos na fé aí, porque gostam de revelação, repleplé, plipli, Jesus subiu o monte, você não vê Jesus com repleplé, não que eu seja contra isso, não. Você sabe o que você quiser, você pode pular, tacando da bola, cambalhota, pular, fazer. Eu vi muito isso aí. Eu já subi muito, vi muita brincadeira, meninice, tem nada a ver. Brincadeirinha brincar com as coisas de Deus, falar em mistério, querendo usar o Espírito Santo de Deus. Já vi muitas essas abobrinhas, essas brincadeiras, brincar com as coisas de Deus. Não, as coisas de Deus é séria, é simples e séria. Paulo diz, não se apartar da simplicidade do Evangelho de Cristo. As coisas de Cristo, ele usava coisas simples, coisas cotidianas, coisas simples. Usar um monte de coisa que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Cuidado, cuidado. Você pode estar indo para um abismo que naquele homem, por mandamentos diabólicos, satânicos, que não tem nada a ver. Satanás pregou para Jesus, mas não deixou de ser diabo. Oh, meu querido, todo mundo, porque o que importa é que o evangelho seja pregado a toda criatura. Paulo diz que há uns que pregam por contenda, por confia, por vanglória, mas ele diz, nós pregamos por amor a Cristo. Quando alguém estava expulsando demônio lá, pregando o evangelho de Cristo, os apóstolos disseram, alguém está pregando, expulsando, querendo expulsar demônio em teu nome. O Senhor disse, deixa, quem não é contra nós é por nós, mas cada um prestará conta diante de Deus, meu querido. Dono salva, muitos pregarão, expulsarão demônios, sendo cuidado. E naquele grande dia o Senhor diz, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz sinais, em teu nome eu fiz prodígios. O Senhor diz, apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço. Cuidado, cuidado, muito cuidado.
porque a salvação está nas tuas mãos. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Esse vídeo vai estar aí no meu canal Luz para os Corações. Se inscreva, deixa seu like aí. Sei que é muito importante, né? Você entender, cuidado. A salvação, a vida eterna está nas tuas mãos. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós buscar o conhecimento da verdade. Como o Senhor diz lá em João, capítulo 5, 39, buscai o conhecimento, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor usou o profeta Oséias, capítulo 4, 6, 4. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí o conhecimento é salvação, vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe. Vai estar também no meu Facebook, José de Arimateia. Que Deus abençoe. Amém?